Namastê. Eu espero que você esteja bem. Está no curso de Yoga online Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Então nós vamos começar a aula. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sarvaviryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastu Vattvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem, nós vimos até o verso 14 e hoje nós vamos entrar no verso 15. Então, até o verso 14 estava falando sobre a repetição. Como que a disciplina acontece? No verso anterior ao 14. Os versos vêm falando da disciplina. Então, segundo Patanjali, a disciplina dos pensamentos ocorre por repetição e desapego. Aí ele explica no entendimento dele o que é a repetição, que nós já vimos, e como essa repetição se dá, sem quebras, sem intervalos, sem paradas, de uma forma respeitosa, um comprometimento, e a pessoa faz isso até obter o resultado. Ela não para enquanto ela não obtém o resultado. Muito bem. Agora, nesse verso seguinte, Patanjali vai entrar no mérito do desapego. Então, ele vai agora definir o que é desapego. Então, nós vamos pegar aqui do sânscrito e aí vamos ver palavra por palavra. E depois nós vamos juntar isso de forma que fique compreensível. Ok? Então vamos lá. Drishtanushravika vishaya vrittisnasya vashikara samnyam vairagyam. Ok, então vamos ver agora, palavra por palavra, o que cada uma significa. Então aqui vairagya, a primeira palavra, é o desapego. Então, ele começa aqui com desapego, samnyam, conhecer, ou conhecido. Aí temos vashikara, que é maestria, vrittisna. Vrittisna é desejo. Aí vamos lá. Vishaya, objetos. Drishta, visto. Anushravika é aquilo que é ouvido repetidamente pelas escrituras. Então, total, numa interpretação livre, tá? E cada um que lê o sânscrito coloca dentro do seu vocabulário de forma a compreender o verso. Então, nós vemos vários autores dando as suas interpretações, mas no geral todos vão na mesma direção. Seria isso daqui. Desapego é conhecido como a maestria sobre os desejos por objetos, visto e ouvido repetidamente pelas escrituras. De novo. O desapego é conhecido como a maestria sobre o desejo por objetos, que você vê ou ouve, por exemplo, de escritura sagrada. Como assim, professor, de escritura sagrada? O que eu ouço, por exemplo? A gente ouve, por exemplo, sobre o céu. Quando se você fizer coisa boa, você vai para o céu.
Se não fizer, não vai para o céu. Esse desejo por esse tipo de objeto também é colocado aqui por Patanjali. Então, nota que ele divide em dois aspectos: aquilo que é visto e aquilo que você acaba ouvindo também se torna um objeto. Alguém te conta uma história e você monta na sua cabeça aquela cena. Isso é um objeto. Lembra, tudo aquilo que aparece na mente é objeto. A mente é um objeto que acontece na consciência, como já vimos nos primeiros versos de Patanjali. Muito bem. Ele divide entre visto e ouvido. Aquilo que é visto pelos nossos olhos, seja no momento imediato ou depois, quando você fica rememorando, esses objetos geram desejo. Muito bem. Esse desejo, se ele se sobrepor ao entendimento, ao raciocínio, à parte intelectual, a pessoa acaba fazendo a ação possuído pelo desejo. E aqui Patanjali está colocando que o desapego é a maestria sobre esses desejos, ou esse tipo de desejo, a ponto de isso não distrair o estudante no seu caminho de autoestudo. Lembrando que, quando nós falamos de objeto, o objeto ele é diferente da testemunha. A testemunha é sempre livre do objeto, ela já é livre, mas ela se torna escrava a partir do momento em que aquele desejo por aquele objeto em específico tem um domínio sobre a personalidade dela. Quando esse domínio é muito forte, pode levá-la a caminhos inadequados para o estudo. Isso é muito comum, a gente vê entre políticos, por exemplo. Por isso que dizem muito que o poder só é feito para pessoas poderosas, ou seja, que não são afetadas por esse poder, muito pelo contrário, elas sabem usar esse poder. Então, sabem gerenciar esse dinheiro, sabem gerenciar os recursos e entendem que aquele dinheiro, todo aquele poder não pertence a ela, pertence ao todo. E ela é só um gerente, ela vai gerenciar os recursos de forma a otimizar a sociedade. Infelizmente, nós não vemos mais isso nos nossos dias. Patanjali coloca o objeto visto. Lembra, objeto é qualquer coisa, até o que aparece na sua memória. Agora, como que eu vou saber do que me desapegar? Porque, por exemplo, se eu me desapego do dinheiro, eu vou ficar sem poder pagar as minhas contas. Se eu me desapego do corpo, ele vai adoecer e vai perecer. Tem coisas que, se você não deixar muito claro, o estudante vai ver de forma equivocada, compreender de forma equivocada. Para que não haja esse equívoco, nós usamos de bom senso, que é o quê? Primeiro, segue o Dharma. Dharma é aquilo que é o correto, universalmente falando. Então, seguindo o que é o correto, não tem como dar errado. Faz o que é certo.
os valores que seus pais ensinaram, por exemplo, não roubar, não ter inveja, não querer aquilo que é do outro, não querer tomar vantagem do que é do outro, o que é para todos não queira só para si, coisas básicas, entende? Que qualquer criança entende, mas tem muito adulto que não entende até hoje. Continua, como diria uma música, nós somos todos inúteis. Então, continuam inútil. Por quê? Porque os valores não foram absorvidos pela pessoa e ela continua fazendo bobagem, mesmo envelhecendo. Para evitar esse mal entendido, Patanjali coloca o desapego daquilo que é visto e daquilo que é ouvido, incluindo até mesmo a escritura. Porque, por exemplo, nem mesmo o prêmio de ir para o céu eu vou ter como desejo último. Até disso você desapega. Lembrando que o desapego, ele acontece de forma eficiente com uma outra palavra chamada vairagya, que é a discriminação, que é isso que nós estamos conversando. Eu ter o entendimento daquilo que é, daquilo que não é. Aquilo que é o que? Aquilo que é o certo, daquilo que é o errado. Então eu discrimino. Com a discriminação, eu consigo fazer escolhas. Então, eu consigo escolher, por exemplo, desapegar de algo que está prejudicando no meu estudo. Porque se eu faço algo contrário ao Dharma, significa que eu não estou qualificando a mente. Se eu não estou qualificando a mente, quando eu vejo algo que é citado nas Escrituras, mesmo entendendo, eu não consigo compreender profundamente aquilo lá. Fica só no plano acadêmico, teórico. Então, por exemplo, eu falo assim para você: olha, tudo aquilo que é visto é objeto, e aquele que vê é sujeito. Tudo aquilo que é você é consciência, Atman. E tudo aquilo que não é você é Anatman. Ok. A pessoa, tá, eu entendi, mas não consegue compreender profundamente isso. Ela continua achando que é a personalidade, seus sentimentos, as suas memórias, a sua história de vida, os seus familiares em volta, o ambiente onde ela cresceu. Ah, professor, eu entendo, mas eu não sinto isso. Então, quem sente é o corpo, é o objeto. Você não é o objeto. Você vê o objeto emoção, porque o pensamento que traz a emoção é um objeto também. Aquilo que você é diferente daquilo que você vê. Aquilo que você vê é objeto e aquilo que você é consciência. A consciência precede o objeto. A consciência precede a mente. A mente é um objeto. E você é presente antes da mente surgir. E se a mente desaparecer, como no caso do sono profundo, você vê a ausência dela momentânea ali, mas você não deixa de existir. Mas isso é difícil para o estudante entender. Por isso que Patanjali, quando diz lá atrás que quando a pessoa não tem o sucesso no yoga, ou seja, não compreende que a realidade dela como pessoa é consciência e não a mente, ele fala que essa pessoa se identifica com 5 tipos de pensamento. E aí ele pede
Não que ele peça. Ele diz que para que isso seja resolvido é necessária uma disciplina com repetição e desapego. Então ele falou lá atrás como era essa repetição e ele entra no aspecto desapego, que é o que nós estamos vendo hoje, no verso 15. É assim, é dito que a morte é o desapego total. Por quê? Quer queira, quer não, você precisa abandonar tudo aquilo que você sempre desejou. Ou sempre possuiu: o seu corpo, as suas posses, as pessoas à sua volta. Tudo isso aí acaba. Por exemplo, você briga a vida inteira para guardar dinheiro para sua aposentadoria, recolhendo os impostos, pagando previdência privada. Aí você pensa, agora eu me aposentei, vou curtir o meu neto, vou viajar, ou vou curtir a minha família, aí você morre. Mostrando para o estudante que se ele fizer o desapego já em vida, o entendimento dele vai ser muito maior, porque isso daqui é como tão real quanto um sonho. Tenta lembrar dos seus anos passados. Aconteceu em você. Você não mudou. Se você fechar os olhos, você vai se ver como uma pessoa. Se você abrir os seus olhos na frente do espelho, você vai se assustar e vai falar assim: nossa, há pouco eu era de um jeito, agora sou de outro. Não é você quem mudou. Você presencia a mudança. Você não muda, você é único. Você é imutável, consciência imutável, que é presente, observando, cognizando todas as mudanças que acontecem no corpo. Então, isso já é uma prova de que você não é o corpo e que o corpo é um objeto. Mas esse tipo de conhecimento é difícil de ser absorvido porque não é assim que a pessoa entende. Então, ela precisa do quê? De uma disciplina mental que adeque o buddhi, o intelecto dela, a ponto de ela compreender aquilo que ela é e aquilo que ela não é. Nós continuamos mais falando sobre Patanjali Yoga Sutra na nossa próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Tudo de bom. Om.